E aí galera, beleza? Mais uma aula de química para vocês, que quem fala é o professor Luiz. A gente vai estar falando hoje aí, né, de módulo, exercícios do módulo 9, química 2, volume molar, hipótese de Avogadro, tá? Essa aula aí, né, é referente aos exercícios da aula que a gente postou aí da teoria, beleza? E a gente vai procurar aí, tá recordando também, né, os conceitos do capítulo 8, mol, né, tá lembrado? Então, procurar relembrar os dois capítulos, tanto 9, que é o volume molar e hipótese de Avogadro, tá? E o módulo capítulo 8 aí, que também fala de mol, tá? Então, vamos lá. Exercício 1, tá? Calcule o volume ocupado na CNTP por 0,5 mol de moléculas de H2. Pessoal, lembrando aí que a gente tem, né, na CNTP um volume molar, quer dizer o que? Um mol de qualquer gás aí dito ideal, a gente vai estar trabalhando com gases ideais aí, né? Um mol de qualquer gás, né, na CNTP sempre vai ocupar 22,4 litros. Então é assim que a gente vai estar fazendo essa regrinha de 3, esse cálculo, né? Se um mol ocupa 22,4 litros, meio mol vai ocupar X litros. Aí no caso a metade, né? Tem a metade da quantidade em mol, metade do volume molar, tá? 3,4 gramas de amônia, né? Galera, aqui a gente começa a ver as correlações aí entre, né, número de Avogadro, né, que é a quantidade, 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. A gente vê a massa molar, né, e o número de mols. Então ele fala aqui, ó, 3,4 gramas de amônia. Então, um mol, né, de amônia, um mol de amônia ocupa, né, amônia é um gás, na CNTP um mol de amônia ocupa 22,4 litros. E um mol de amônia tem 17 gramas. Então, se um mol de amônia, que tem 17 gramas, ocupa 22,4 litros, quer dizer que 17 gramas de amônia também vão ocupar 22,4 litros. Entenderam a correlação? Então, um mol é igual a 17 gramas. Um mol de amônia é igual a 17 gramas, que vai ocupar 22,4 litros. Então, eu posso dizer que 17 gramas de amônia ocupa 22,4 litros. 3,4 vai ocupar X 4,48 litros. Ok? Correlações, tá? Aí eu tenho o número de moléculas aqui, ó, 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de O2, né? Da mesma forma da amônia, eu tenho o seguinte, no oxigênio. 1 mol de oxigênio vai ocupar na CNTP 22,4 litros, só que 1 mol de oxigênio são 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio vão ocupar 22,4 litros. Por quê? Porque 6 vezes 10 a 23 é 1 mol, tá? Se 6 vezes 10 a 23 ocupam 22,4 litros, 1,5 vezes 10 a 23 vai ocupar X litros. Fazendo a regra de 3, a gente vai ter 5,6 litros aqui. E, por fim, aí os 2,2 kg de CO2. Lembrando que a massa molar é dada em gramas, então, para eu fazer esse cálculo, eu tenho que transformar 2,2 kg em gramas, que dá 2.200 gramas, tá? Então, a massa molar aí do CO2, 44 gramas. 44 gramas, né? 1 mol de CO2 tem 44 gramas, que vai ocupar 22,4 litros. Se 44 gramas ocupa 22,4 litros, dos 2.200 gramas vai ocupar X. Então, o volume aí desses 2.200 gramas vai ser 1.120 litros, ok? 2. Considerando as condições normais de temperatura e pressão, calcule a massa em gramas das amostras abaixo, né? Gasosas abaixo. Galera, aqui é pra gente fazer aquela correlação lá, ó. Eu tenho 5,6 litros de hélio, tá? 1 mol de hélio, né? 1 mol de hélio são 4 gramas e vai ter 22,4 litros. Então, se 1 mol de hélio ou 22,4 litros tem 4 gramas, 5,6 litros vão ter X gramas. Outra regra de 3. Aqui para todos, né, pessoal? Ó, CO eu tenho 28 gramas. Então, na CNTP, 1 mol de CO, que tem a massa de 28 gramas, ocupa 22,4 litros. Então, 28 gramas de
monóxido de carbono, que corresponde a 1 mol, e que tem na CNTP 22,4 litros, tá? Eu tenho aqui 28 gramas para 22,4 litros de CO. Para 11 litros, qual a massa que eu vou ter? X. E aqui, né, fazendo a regra de 3, 14 gramas. Aqui é a mesma coisa para o N2. O N2 são 28 gramas, cada mol 28 gramas e vai ocupar 22,4 litros. Se eu tenho 44,8 litros, eu tenho X gramas, ok? Fazendo a regra de 3, 56 gramas aí que a gente vai ter, né? 44,8 litros vão ser 56 gramas. E por final aí eu tenho o oxigênio, 224 litros. O oxigênio são 32 gramas, 1 mol, vai ocupar 22,4. 224 aí vai ser 10 vezes mais. Então aqui 10 vezes mais, 320 gramas, ok? 3 balões são idênticos e estão na mesma condição de temperatura e pressão. Um contém amônia, outro contém oxigênio e outro contém neônio. A respeito das informações, resolva as questões a seguir. Indique a fórmula de cada gás. Pessoal, aí é tranquilo, né? Ó, amônia, NH3. A gente já viu em outros exercícios, né? Oxigênio, O2, ok? E ele fala do neônio. O neônio é um gás nobre, ele é um gás monoatômico, tá? Como o neônio ele tem 8 elétrons na última camada, ele não precisa fazer ligação, então o gás neônio é formado por átomos de neônio, tá? Então é Ne apenas o símbolo, tá? Indique as massas molares de cada gás. As massas molares são as massas correspondentes à soma das massas atômicas dos átomos que formam a molécula, ok? Então, no caso da amônia, eu tenho NH3, o N é 14, hidrogênio, cada hidrogênio é 1, são 3 hidrogênios, então 17 gramas por mol. O oxigênio, a massa dele atômica, 16 gramas, né? Massa atômica molar, tá? Então, massa atômica são 16U, mas quando a gente fala em mol, vão ser 16 gramas, tá? Cada oxigênio. Então, é O2, então 2 vezes isso, 32 gramas. E do neônio, 20 gramas por mol. É a massa correspondente a que está lá mesmo, né? Na tabela periódica. E qual desses gases tem cheiro característico e irritante? Aí é uma questão mais de experiência, né? O oxigênio é o gás que a gente respira, não tem muito cheiro. O neônio também não tem muito cheiro, ele está no ar. A amônia, tá? Que é um cheiro mais característico, mais forte, um cheiro muito ruim. Como que eu posso imaginar o cheiro da amônia? Pessoal, a amônia é uma substância que tem na urina, tá? Então, aquele cheiro forte de urina, quando o cachorrinho vai lá e urina e fica aquele cheiro horrível, é amônia. A amônia que libera aquele cheiro, tá? Então, assim, dá para ligar aí a característica do cheiro da amônia como irritante, sendo aquela da urina, ok? 4. Um balão contém 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de gás metano, sob pressão e temperatura determinadas. Qual será a massa, em gramas, de gás carbônico, tá, CO2, a ser colocada no mesmo balão, de modo que sejam mantidas as mesmas condições de pressão e temperatura? Pela hipótese, pessoal, de Avogadro, né, os gases deverão apresentar o mesmo número de moléculas, tá? Então, qual que é a massa? A massa vai ser correspondente ao número de moléculas que tem lá, ó. Um balão tem 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de metano. Para eu ter o mesmo volume, né? Para eu ter as mesmas condições, eu tenho que colocar a mesma quantidade, né, de moléculas lá dentro, tá? Então, vamos lá, ó. Os gases deverão apresentar o mesmo número de moléculas, 1,2 vezes 10 a 24, tá? Moléculas de CH2, igual a 2 mols, né? Então, eu tenho 2 mols aí, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, para o CO2, 1 mol, 44 gramas, 2 mols, 88 gramas, tá? No caso aí, pessoal, olha só, vamos rever essa questão, porque, olha só, ele fala que 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de gás são 2 mols, né?
Quanto que é um mol, pessoal? Um mol, né, 6 vezes 10 a 23, né? Então, 6 vezes 10 a 23, né? Não é igual a 12 vezes 10 a 24. Eu preciso transformar isso daqui, ó. Aqui, o expoente é 23. Como que eu faço isso? Eu tiro, né? Eu posso correr a vírgula para cá. Ó. Se eu colocar a vírgula para cá, eu transformo em, né, em 10 elevado a 23. Então vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23, ok? Então por que ele fala que é 2 mols? Se 6 vezes 10 a 23 é 1 mol, 12 vezes 10 a 23 são 2 mols. Por isso que ele encontrou 2 mols aí, tá? Então eu tenho 2 mols de moléculas de CH4, de metano. Tá? Se eu tiver o mesmo número de moléculas aí de gás carbônico, eu vou ter as mesmas condições. 2 mols, né? Como 1 mol de CO2 são 44 gramas, 2 mols vão ser 88 gramas. Então, para que eu tenha as mesmas condições apresentadas aqui no exercício, nesse balão, eu tenho que ter as mesmas quantidades de partículas. Então, vou ter que ter 2 mols. Como ele quer saber a massa, 2 mols de CO2 corresponde a 88 gramas. Beleza? 5. Um gás ocupa um volume de 500 ml, a pressão de 380 milímetros de mercúrio, a temperatura de 54,6 graus Celsius. Qual será o seu volume nas condições normais de temperatura e pressão? Pessoal, aí é fácil, né? Então, por que é fácil? Porque eu preciso saber, nessas condições, quantos mols eu tenho. Se eu souber quantos mols, nas condições normais de temperatura e pressão, eu sei que 1 mol sempre ocupa 22,4. Sabendo aí, eu faço uma regra de 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, entendeu? Primeiro, eu vou transformar aqui em ATM, tá? Então, ó, eu transformo milímetros de mercúrio em ATM, tá? E volume de ml para litros, né? Para poder usar PVNRT, para achar o número de mols, tá? Então, aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio, 1 ATM. Se eu tenho 380, é a metade, então eu tenho meio ATM aqui, de pressão, tá? O volume, 200 ml, 0,2 litros. Agora eu jogo aqui no PVNRT. A pressão, como eu calculei, é meio. O volume é 0,2. N, que é o número de mols que eu quero saber. R é 0,082. E eu tenho 54,6 graus Celsius aí, que corresponde mais ou menos aí, né, a 300 Kelvin. Vamos ver. Pressão a temperatura de 54,6 graus Celsius. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que tá errado, hein, pessoal? Sei não, hein? Esse exercício aí, vamos ver. (54,6) mais 273. 327, né? 327. Vamos fazer a conta aqui. 327 vezes 0,082, tá? Dá 26,86. Se eu pegar 0,5 vezes 0,2, dá 0,1, né? Dividido por 26,86, vamos ver aqui. Por 273 mais 54,6. Olha lá, dá 0,000081, né, de volume, né? Então, de número de mols, eu tenho 0,0081, tem mais um zero aqui, ó, e é 8, tá? Então, multiplicando isso daí por 22,4, eu tenho 0,0018 de volume. Olha só, pessoal, aqui ele falou que a temperatura aqui é de 54,6 graus Celsius, tá?
utilizando essa temperatura aqui, galera, não vai dar 300, tá? Ele fez o cálculo aqui como 300. 300 são 27 graus. Então, aqui na descrição, tá? A descrição ele colocou como 27. Esse valor tá errado, tá? Esse valor não dá essa temperatura em Kelvin, tá? Tudo bem? Então, ele errou aqui na descrição do exercício. Aqui é 27, ok? Então, 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin. Aí a gente tem esse valor aqui, beleza? Tá? Então, a alternativa aí é letra C, mas considerando que esse daqui não é 54,6, e sim 27 graus Celsius, beleza? 6 aí, o monóxido de carbono, CO, é um gás levemente inflamável, incolor, inodoro e muito perigoso devido à sua grande toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco oxigênio, combustão incompleta e ou alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados do petróleo. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é... Pessoal, se eu tenho o monóxido de carbono, 28 gramas corresponde a 1 mol. E na CNTP, 1 mol ocupa 22,4. Então, 28 gramas, tá, de CO2 na CNTP vão ocupar 22,4. 10 gramas vão ocupar X. Então, fazendo essa conta, 8 litros. Ok? Então, é só fazer a regra de 3 aí, alternativa B. 2. O dióxido de carbono é essencial à vida no planeta, visto que é um composto... É um dos compostos essenciais para a realização da fotossíntese, processo pelo qual os organismos fotossintetizantes transformam a energia solar em energia química. Essa energia química, por sua vez, é distribuída para todos os seres vivos por meio da teia alimentar, né? Cadeia alimentar, pessoal. Esse processo é uma das fases do ciclo do carbono e é vital para a manutenção dos seres vivos. Em um recipiente existe 11,2 litros de dióxido de carbono medidos na CNTP. Marca a alternativa que apresenta a massa em gramas desse gás contido no recipiente. Pessoal, se eu tenho 11,2 litros de CO2, eu sei que a massa, né, a massa de CO2, 1 mol de CO2 vai ter 44 gramas, né, 44 gramas. E na CNTP, 44 gramas, que corresponde a 1 mol, vai ocupar 22,4 litros. Então, 44 gramas vai ocupar 22,4 litros. 11,2 litros não é a metade aqui? A metade do volume? Se é a metade do volume, eu vou precisar da metade da massa. Então, eu vou ter 22 gramas aqui de CO2. Então, na CNTP, se eu tenho um recipiente que tem 11,2 litros de CO2, eu vou ter a metade da massa equivalente a 1 mol. Eu vou ter 22 gramas aí de CO2. Alternativa é C, ok? 3. Esse daí deve ser 6, 7, o 8, né, tá, pessoal? Então, considere recipientes com os seguintes volumes de substâncias gasosas, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Todos têm a mesma temperatura e pressão. Com base no princípio de Avogadro, volumes iguais de gases quaisquer mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. É possível afirmar que o número total de átomos é igual nos recipientes que contém. Então vamos ver, ó. Eu tenho um volume de 20 aqui, 10 e 10. Só que olha só, pessoal, aqui, ó, eu tenho dois átomos, né? Aqui tem 3 átomos, aqui 2, e aqui eu tenho 6, né? 6 átomos, ó. Então, tenho volumes, né? Volume de 10 aqui. O volume de 10 aqui corresponde a essa molécula aqui, ó, tá? Que tem 6 átomos. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 e 2, tá? Só que esses caras não deveriam ter o mesmo volume, já que tem as mesmas, né, a mesma quantidade aí. Então, esse exercício a gente tem que basear no seguinte. Ó, todos os recipientes estão na mesma temperatura e na mesma pressão. Segundo o princípio de Avogadro, apenas as amostras com volumes iguais vão conter o número de moléculas, tá?
o mesmo número de moléculas. Porém, deve-se levar em conta o número de átomos em cada molécula. Por exemplo, CO2. O CO2 possui o dobro de moléculas, né? O CO2 aqui, ó, vai possuir o dobro de moléculas desse daqui. Por quê? Porque ele tem o dobro, né, ó, de átomos, tá? O dobro de átomos, tá? Então, o que que acontece, ó? Para eles terem os mesmos volumes, ó, volumes iguais de gases quaisquer mantidos na mesma temperatura, né, possuem o mesmo número de moléculas, ó. Se ele tem o mesmo volume, ele tem que ter uma quantidade diferente, ó. Olha só, ele tem o dobro de moléculas. O que significa isso? Ó? O CO2 ele possui o dobro de moléculas de C2H4, tá? Entretanto, uma molécula de C2H4 apresenta o dobro de átomos que o de molécula de CO2. Apresenta logo o número de átomos do recipiente é igual. Então, presta atenção, ó. Vamos lá, o CO2 ele tem 3 átomos, tá? E o volume é 20, tá? O C2H4 tem 6 átomos e o volume é 10, tá? Então, vamos fazer essa continha aí como se fosse igual, ó. 3 vezes 20 vai dar 60. Tudo bem? Bem grotesco, tá, gente? 3 vezes 20 vão dar 60, tá? E aqui eu tenho 10 vezes 6 vão dar 60 também. Vocês entenderam? Então, o que que acontece? Olha só. Apesar de eu ter 3 moléculas aqui, eu tenho 3 moléculas, né? No CO2 eu tenho, tenho 3 átomos, eu tenho, é como se eu tivesse esse volume sendo o dobro, eu vou ter uma quantidade de moléculas de CO2 2 vezes maior do que nesse caso aqui. Por quê? Porque essa molécula, teoricamente, vai ter a metade do volume dessa daqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 3 átomos e aqui eu tenho 6 átomos, tá? Então, para esse exercício, a gente precisa fazer uma lógica, tá? Vamos pegar o CO e o O2, olha só. Aqui eu tenho 2 átomos, tá? E aqui eu também tenho 2 átomos. Só que olha o volume desse cara aqui, ó, 20. Então, 2 vezes 20, 40. Aqui eu tenho 2 vezes 10, 20. Então, esses dois não são. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que fazer essa multiplicação do volume pela quantidade de átomos para a gente ter o mesmo número de átomos, tá? O mesmo número de átomos, tá? Ele pergunta aqui, ó, qual o número total de átomos. Então, teoricamente, né, a gente teria que multiplicar pelo número de Avogadro. Mas, para simplificar, a gente pode fazer essa conta. Então, 2 átomos aqui, vezes, né, 2 vezes 2, 40. 3 vezes 20, 2 vezes 20, 40. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 10, 20. 6 vezes 10, 60. Então, os dois que têm o mesmo número de átomos vai ser o CO2 e o C2H4, que aí é a letra E, ok? Mais simplificadamente, tá, gente? 4 aí. Recentemente foram divulgados pela imprensa local, o Jornal do Correio da Paraíba, resultados de uma pesquisa sobre a poluição atmosférica causada pela emissão de CO2 por veículos automotores que circulam em João Pessoa. Segundo esses resultados, para neutralizar os efeitos da poluição, seria necessário que a área da Mata Atlântica fosse 5 vezes maior que a existente na Paraíba, ok? Ainda segundo a pesquisa, num trajeto de ida e volta na Avenida Epitácio Pessoa, totalizando poucos quilômetros, um automóvel chega a liberar 3 kg de CO2. Nesse contexto, considere que a massa equivalente a 68 mols de CO2 e que essa quantidade é transformada pela fotossíntese em igual quantidade de matéria de gás oxigênio. Com base nessas condições, é correto afirmar que na CNTP o volume de oxigênio produzido nessa transformação vamos lá, pessoal, ó, ele fala o seguinte, ó, 6 mols de CO2, né? Ele fala aqui, ó, para cada mol de CO2, pessoal, que a gente tem, por exemplo, eu pego 1 mol de CO2, né, na fotossíntese e vou produzir 1 mol de O2. Se eu tenho 6 mols de CO2, eu vou produzir 6 mols de
O2, tá? Na fotossíntese. A fotossíntese, qual que é a reação lá? 6CO2 mais 6H2O, do isoclorofila, né? C6H12O6 mais 6 oxigênio. Então, cada 6 mols de CO2, eu produzo 6 mols de oxigênio, tá? Isso na fotossíntese, tá? Se ele está falando aqui, ó, eu tenho 68 mols, né? Ele falou, ó, 68 mols de CO2, se 6 aqui eu produzo 6, aqui eu vou 68, eu vou produzir 68 mols de oxigênio. Então, eu tenho 68 mols de oxigênio. Considerando que o gás encontra-se na CNTP, 1 mol de oxigênio vai ter 22,4 litros. 68 mols vão ter quantos volumes? Quanto de volume? 1523,2, que é a alternativa A, ok? Então, o que falta aí é a reação de fotossíntese, tá? A reação de fotossíntese é 6CO2 mais 6H2O, C6H12O6 mais 6 oxigênios, tá? Isso daí 6CO2 mais 6H2O vai reagir, vai produzir C6H12O6 mais 6 oxigênios, beleza? 5. A amônia, NH3, é uma fonte de nitrogênio para as plantas. A amônia usada nos fertilizantes é obtida em escala industrial pelo processo Haber-Bosch, tá? Segundo a equação para a produção da amônia, foram utilizados 50 mols de nitrogênio na CNTP, que corresponde em litros. Ele quer saber quantos litros correspondem 50 mols de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio vai ter aqui na CNTP 22,4 litros. 50 vai ser 50 vezes isso, né? Então, 50 vezes 22,4, que é igual a 1.120 litros. Alternativa B. 6. 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contém oxigênio molecular, tá? Nas condições normais. A quantidade da substância contida em cada um dos representados nos rótulos transcritos a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, essa quantidade de moléculas, 1 mol, 16 gramas e 5,6 litros. Ele quer saber o seguinte: o frasco que tem o maior número de átomos de oxigênio aí a gente tem que ver cada um, né, pessoal? Então, o oxigênio aí molecular, ó, ele fala oxigênio molecular, tá? É O2, beleza? É o gás oxigênio. Então, nesse caso aqui, quantos átomos de oxigênio eu vou ter, né? 3 vezes 10 a 23, eu vou ter 6 vezes 10 a 23, né? Porque eu tenho o O2. Então, 6 vezes 10 a 23 nesse primeiro aqui, tá? Aqui eu vou ter 1 mol, né? 1 mol, que corresponde a quanto, pessoal? 6 vezes 10 a 23, tá? Então, nesse frasco aqui eu tenho a mesma coisa, 6 vezes 10 a 23, tá? Nesse 16 gramas aqui, galera, 16 gramas, eu vou ter 1 mol, certo? 6 vezes 10 a 23 de moléculas. Eu confundi aqui, vamos lá. Aqui eu tenho 1 mol de O2. 1 mol de O2 é 6 vezes 10 a 23, mas eu tenho 2 átomos, então eu tenho 12 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos, tá? Tenho 1 mol de moléculas, mas cada molécula tem 2 átomos, então eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos no 2, tá? 6 vezes 10 a 23, 12 vezes 10 a 23. 16 gramas é meio mol, né? 16 gramas, ó. 16 gramas eu tenho meio mol, que vai corresponder a X átomos. Se 32 gramas são 12 vezes 10 a 23, aqui eu vou ter 6 vezes 10 a 23, ok? Porque são meio mol, tá? Só que eles querem saber como que é meio mol. E vai ser igual a 3 vezes 10 a 23, e eu tenho 2 átomos, vai ser 6 vezes 10 a 23, tá? E 5,6 litros, cada 12 vezes 10 a 23 átomos de O2, eu vou ter 22,4 litros. Para 5,6 litros, eu vou ter 3 vezes 10 a 23 átomos, tá? Então, qual que eu tenho maior é aonde que eu tenho 1 mol aqui, que é 12 vezes 10 a 23. Alternativa B, ok? 12. 3 recipientes idênticos, tá? 1, 2, 3, fechados e mantidos na mesma condição de temperatura e pressão, contêm moléculas de gás oxigênio, monóxido de carbono e CO2, respectivamente. O princípio de Avogadro permite afirmar que o número de átomos de oxigênio é maior em 1, de átomos de carbono é maior em 2. Na verdade, o que acontece? A
a gente tem aqui o mesmo número de partículas de quaisquer gases submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura e ocupam sempre o mesmo volume, tá? Então, o número de moléculas é igual em 1, 2 e 3, porque a gente tem o mesmo número de partículas, né? Ó, ele falou que a gente tem são idênticos, fechados nas mesmas condições de pressão, contém moléculas de gás O2, CO2 e CO. Como eles estão na mesma temperatura, na mesma pressão, eles têm as mesmas quantidades de partículas, ok? 13. O clorato de potássio pode ser utilizado para a produção de oxigênio em laboratório. Quando aquecido na presença de um catalisador, o clorato se decompõe produzindo, além de gás desejado, cloreto de potássio, tá? O volume de oxigênio medido na CNTP, tá? Produzido quando 1 mol de clorato é consumido é de, olha lá pessoal, eu tenho o seguinte, ó, 1 mol de clorato de potássio, tá? Ele vai liberar 1,5 mols de O2, tá? Como que eu sei isso daqui? Olha só, ele falou aqui, ó, o clorato pode ser produzido na produção de oxigênio. Quando aquecido, o catalisador clorato se decompõe produzindo, além do gás desejado, qual que é o gás desejado? O2, né? Cloreto de potássio. O volume de oxigênio medido, né, vai ser quanto? Então, 1 mol desse clorato vai produzir 1,5 mol desse daqui. Por quê, pessoal? Se eu balancear, olha só, aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Aqui eu não tenho 2 átomos. Se eu multiplicar 2 vezes 1,5 vai dar 3. É o balanceamento aqui da equação, tá? Então, 1 mol desse daqui vai produzir, vai ter 1 mol de oxigênio vai ter 22,4 litros. 1,5 mol vai ter X. Então, o volume, né, de 1,5 mols, qual que vai ser? Se 1 mol são 22,4 litros, 1,5 mol vai ser 33,6. Ok? Uma residência consumiu no ano de 2012, entre os meses de janeiro e março, 1,5 kg de gás natural. O volume consumido em metros cúbicos, medido na CNTP, considerando o gás natural como metano puro, então, a gente tem o seguinte, ó, qual que é o volume, né? Se ele produzir, ó, ele consumiu 1,6 quilos, ou 1.600 gramas, tá? 16 gramas de metano ocupam 22,4 litros. 1.600 gramas vai ocupar X, vai ocupar 2.240 litros. Só que ele quer saber em metros cúbicos, então vai dar 2,24, porque cada metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ok? E 15 aí, um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de uma oceanária, tá? Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 milímetros de oxigênio molecular, O2. Considerando que o oxigênio molecular se comporta como gás ideal em condições normais de temperatura e pressão, quando o peixe atinge a superfície, a massa de oxigênio molecular na bexiga natatória em miligramas é igual, olha lá pessoal, 1 mol, né, 22,4, tá? 22,4. Olha quanto que ele tem aqui, ó, 112 ml, ou 0,112 litros, né? Olha só, 112 ml é igual a 0,112 litros. Se 22,4 representa 1 mol, esse 0,112 litros vai representar quantos mols? 0,005 mol. Com a massa molar do oxigênio é 32 gramas, 1 mol tem 32 gramas, tá? Agora, 0,05 mol vai ter quantos gramas? 0,16 gramas, ok? A alternativa aí vai ser a alternativa C. Por quê? Porque ele quer saber a massa aqui, a gente multiplica, né? Então, o que que acontece? A gente tem isso vezes isso, tá? Isso vezes isso. E aí, a gente divide. Fazendo na calculadora aqui, a gente vai ter o seguinte. Vai ter 32, vai ser 32, ponto 112 dividido por ponto 0,005. 24 litros.
12 dividido por 32, 0,35. Essa conta tá esquisita, hein, pessoal? 1 mol tem 32 gramas de oxigênio. 0,05 mols vão ter quanto? Então vai ser 32 vezes 0,005, 16. Peraí, galera, que esse cara aqui fez errado aqui. 16, isso, tá certo, ó. Ele quer saber em miligramas, tá? Então, o que acontece, ó? Esse 0,16 gramas aqui, ele tem que transformar para miligramas. Então, 0,16 gramas vai ser igual a 160 miligramas aí. Por isso que é a alternativa C, tá? A gente tem que transformar isso daqui em miligramas, ok? Então a alternativa correta C aí, o cara tava certo, beleza? Galera, a gente finaliza aí, a gente vai estar postando aí pra vocês e amanhã vídeo aula, beleza? Qualquer dúvida aí, a gente senta e vê lá na vídeo aula, na live de amanhã, ok? Forte abraço!